Como ser a mudança? Vamos descobrir? Bom, a verdade é que não tem como ter uma mudança sem que a gente faça algo diferente. Como que a gente faz algo diferente? Mudando a nossa perspectiva das coisas, tá? E entendendo que as nossas ações, nós somos responsáveis pelas nossas ações e que elas influenciam de fato em número, gênero e grau todas as pessoas que estão à nossa volta, especialmente a nossa comunidade cristã. Então, se existe um pecado, alguém exposto demais a uma criptonita dentro da igreja, aquilo afeta sim diretamente todas as outras pessoas que estão envolvidas. A gente vai lembrar lá do Antigo Testamento, na época que o povo de Israel estava conquistando a Terra Prometida, que Acã, um único homem, pecou contra Deus e pegou algum despojo lá de Jericó, né, essa terra que eles tinham conquistado, e Deus tinha falado para ninguém pegar nada. E ele ficou com ouro, com uma capa, se eu não me engano, prata. Depois confere lá, não fica só nas minhas palavras não, vai conferir na Bíblia, tá? Acã é o nome dele. Depois que eles conquistaram Jericó, eles foram conquistar a cidade de Ai, e Acã já tinha pecado. E o que aconteceu? Quando eles foram conquistar, eles não conseguiram, não tiveram êxito. Por quê? Porque esse pecado influenciou todo mundo. E aí acabou gerando baixas e eles não conseguiram conquistar aquela terra. E depois foi exposto, né, o pecado de Acã. E por que o pecado de um só homem acabou afetando o exército inteirinho de Israel? É porque nós estamos totalmente ligados. E o que essa passagem quer dizer? Ela quer dizer que nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem com as outras pessoas também, porque as nossas escolhas não dizem somente a respeito de nós mesmos. Consegue entender? Eu sei que é um pouco confuso, mas o pecado entrou no mundo por causa de um homem. Por causa de um homem, que foi Jesus, ele também foi... Nós fomos livres do pecado por causa disso. Ele foi o sacrifício perfeito, sabe? Então, não pensa você que você é autossuficiente, que você não depende de ninguém. A verdade é que nós dependemos das pessoas também. Nós não nascemos para vivermos sozinhos, sabe? E as nossas ações não são só sobre a gente. Como ser a mudança? Eis a questão. Essa é a questão desse estudo. Ser a mudança é fazer com que você reflita sobre as suas atitudes ao ponto de perceber que elas não dizem só sobre você. Paulo vai dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que isso quer dizer? Sabe, se eu parar para poder pensar e aquilo for fazer mal a outras pessoas, ou se eu não parar para poder pensar em que impacto vai ter nas pessoas, já é algo que não convém de ser feito. Interiorizar essa questão do que é lícito, do que não é, nos faz entender que realmente há uma grande possibilidade das nossas ações não dizerem só sobre nós mesmos. A gente não depende diretamente das pessoas, mas será que você nunca precisou de ninguém? É que a gente vive em comunidade, não tem como você viver sozinho, sabe? Será que alguém já te ajudou a chegar até onde você tá? Será que você consegue parar e fazer uma análise nesse momento? E você não consegue listar ninguém que te ajudou a chegar onde você chegou hoje? Oh, meu Deus, tadinho, será que nunca ninguém te ajudou? Oh, meu Deus, que vítima que ele é, né? Bom, a questão é, para ser uma mudança de verdade, para que eu seja essa mudança, eu não posso culpar os outros por não ter me ajudado. Você entende? Ser a mudança também cabe a nós ser autorresponsáveis e entender que mesmo que outra pessoa não tenha me ajudado, eu sei que o correto deveria ser o quê? Ajudar outras pessoas. Então, como ser a mudança? Primeiro passo, promover segurança e ajuda, suporte para outras pessoas, ainda que você não tenha recebido, sabe? Porque é isso que deve ser feito. E não é porque não fizeram com você que você não vai fazer com outros, sabe? Não vem com essa história de que, nunca ninguém me ajudou, também não vou ajudar ninguém. Ou, peraí, não é bem assim que funciona. Nós precisamos estar dispostos a ajudar o próximo. Bom, não sei se você conhece o lema, a filosofia do SEAL lá dos Estados Unidos, da Marinha, mas eles têm um lema muito importante.
que diz assim, que a última pessoa que um céu se importa é com ele mesmo. É que eles nunca precisam se preocupar com a retaguarda, porque sempre vai ter um colega o defendendo. A questão é que eles pensam em unidade. Imagina o que a igreja não faria se pensasse assim. Sabe, muitos dizem por aí que a igreja é o único exército que acaba se matando entre si. E infelizmente, acaba sendo uma verdade. Mas não deveria ser assim. A Bíblia fala sobre uma unidade, sabe? E a Bíblia fala também, Jesus propriamente dito diz, que se nós amássemos uns aos outros como Ele nos amou, nós mostraríamos para o mundo que nós somos um com Ele. Olha só que lindo! A unidade ela é refletida através do amor. Muitas das vezes a gente tem negligenciado o amor porque a gente tem sido simplesmente egoísta. Só por isso. Como ser uma mudança? Bom, a gente tem um outro tópico, ser a expressão do amor de Deus. Então, se você não promove segurança, se você não promove suporte e ajuda outras pessoas, pelo menos você deve ser uma expressão de amor. E bom, se você tiver uma expressão de amor, muito provavelmente você vai acabar promovendo segurança e ajuda e suporte às outras pessoas. Mas como amar de fato? Está lá descrita em Filipenses, nada façam por ambição egoísta ou pensando em se vangloriar, mas humildemente considerem os outros melhor do que você. Essa é a mentalidade que Jesus tinha, um coração totalmente voltado e entregue para os outros. Foi por isso que ele sofreu, por mim e por você. Porque na cabeça dele, ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava principalmente amando a mim e a você com aquele sacrifício que ele fez na cruz. Jesus ele se importou muito mais com o nosso bem-estar do que com o dele próprio. Já parou para poder pensar nisso? Bom, existe uma perspectiva no mundo em que as pessoas esperam ver na gente esse Deus que a gente fala que serve. Verdade é essa? Ou você nunca percebeu isso? Nós estamos sendo observados o tempo todo e as pessoas procuram ver em nós esse Deus. Porque quando nós refletimos essa mudança, esse algo diferente, esse altruísmo de amor ao próximo e de promover segurança ao outro, nós estamos promovendo Jesus. E quando elas veem Jesus e Jesus é apresentado da maneira correta, ele se torna irresistível. O nosso testemunho é a melhor ferramenta de evangelismo que alguém pode dar para outra pessoa. Quando a gente se importa, a gente revela o amor de Deus. O mundo tá cheio de pessoas que não se importam mais com o próximo. A gente percebe isso nas conversas, onde as pessoas só falam delas mesmas. E é muito difícil você ver alguém interessado em conhecer a história do outro, em desvendar os mistérios e as emoções e as dificuldades e os problemas da outra pessoa. Muitas das vezes a gente não tá afim de ouvir, a gente não dá crédito pro que o outro tá passando, a gente sempre menospreza as dores do outro e a gente só quer falar da gente mesmo e dos nossos problemas, sabe? A gente não para poder ouvir e o se importar. Onde alguém está sofrendo ou pede oração e a gente simplesmente põe uma mãozinha assim lá no grupo dizendo que vai orar e a gente não para poder orar. Você já fez isso? Eu já fiz isso. E olha, é muito ruim poder reconhecer isso, especialmente aqui em público, mas se a gente não se expor, não tem como haver cura. Porque se eu não mostrar as minhas feridas para o mestre, se eu não mostrar as minhas feridas para o médico para poder curar, eu nunca vou ser curada. Entende? Sabe, hoje eu procuro ser muito mais responsável. Se alguém pede oração e eu falo que eu vou orar, eu tento anotar e eu peço, Deus, por favor, não me deixe esquecer, porque eu preciso me importar. Porque quando eu me importo, eu mostro que eu sou sua seguidora. Quando eu me importo, eu faço aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Que o Senhor quer que eu faça, porque foi o exemplo que o Senhor me deu na cruz. O Senhor se importou mais com o outro do que consigo próprio. A gente não pode desistir das pessoas. Existem muitas pessoas errando e muitas vezes sendo coniventes com o pecado. Essas, bom, a gente precisa corrigir e... bom, deixar que o Espírito Santo trabalhe no coração delas. Mas sabe, existem muitas pessoas que estão no erro e estão vivendo às vezes uma depressão, uma ansiedade, uma tristeza profunda, vivendo séries de problemas que elas não sabem como sair daquele fundo do poço. E nós não estamos estendendo a mão para ajudá-los a levantar. Tem alguma coisa de errada, porque Jesus certamente estenderia a mão, certo?
A verdade é que a gente tem que pensar naquela famosa frase, né? O que faria Jesus no meu lugar? O foco do ministério de Jesus era salvar todo mundo. Quando ele fala ide por todo mundo, ele não estava mais só pensando no povo judeu ali limitado à região. Ele estendeu isso para o mundo todo. É por isso que eu e você aqui falando essa a língua portuguesa, nós temos acesso a essa palavra e a esse Deus, porque ele se estendeu a nós. Percebeu isso? Ele já pensava na coletividade. Então, quando você não pensa no coletivo e é completamente egoísta, você não está fazendo aquilo que ele te ensinou. Qual o terceiro ponto para poder realmente ser essa mudança? Buscar fazer a vontade de Deus e falar a verdade. Bom, muitas das vezes a gente pode ser criticado por isso, mas a gente não pode deixar de falar a verdade. É por isso que muitas das vezes eu acabo usando o põe amor, que eu aprendi com meu querido pastor. Porque às vezes a gente tem que dar uma chicotada, porque a gente precisa falar. Porque se eu não falo, eu também vou ser cobrada por isso, sabe? E a gente tem a responsabilidade de poder alertar as pessoas, mas em amor, sabe? Você não pode sair falando e julgando e apontando o dedo. Não, pera, não é assim. Reflete, respira fundo, pensa com a cabeça, depois você fala com a pessoa. E outra, busque ter intimidade, porque quando você acaba repreendendo alguém, mesmo em amor, mas sem intimidade, eu já falei isso uma outra vez, mas vale a pena relembrar, você acaba não sendo ouvido. Então, pensa a respeito disso. Mas não deixe de falar a verdade e sempre estar buscando ser posicionado e buscando a vontade do Senhor. Sabe, quando a gente se posiciona, algumas pessoas acabam até se afastando. Às vezes falando mal, às vezes criticando, mas, bom, o que importa de verdade é o que Deus pensa da gente. O que importa de fato é se nós estamos seguindo com essa mudança genuína, essa metanoia, essa mudança de mente em sermos mais parecidos com Ele. O seu posicionamento espiritual pode tirar um pouco o seu conforto e talvez a sua popularidade, mas nunca negligencie o seu posicionamento com Deus. O que você prefere? Ser reconhecido por Deus ou pelas pessoas? Só há um jeito de alcançar a paz verdadeira: sendo obediente. É assim que nós nos tornamos verdadeiros amigos de Cristo. Deus deseja ter uma aliança conosco. E através desse posicionamento de ser a mudança e de ser alguém que ama e expressa o seu amor pelo próximo, abençoa o outro, ajuda o outro, promove segurança para o outro, pensa no outro e não só em si mesmo, é que a gente realmente dá bom testemunho e expande o reino. Missão essa que Ele deu para todo mundo. Carol, mas eu não sei qual é o meu chamado. Tudo bem, existe um chamado universal e ele é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, resumindo, você pode dar bom testemunho, que a sua missão seja as pessoas que estão ao seu redor. Pegou essa? Começa a trabalhar nessa mudança. Eu tenho certeza que as pessoas ao seu redor vão notar. Depois me conta, viu? Bom, a gente vai seguindo aqui com essas séries sobre a criptonita. Eu espero que você comece a perceber quais são as criptonitas que impedem você de realmente ser essa mudança verdadeira. Tá bom? Te aguardo nos próximos. Não deixa de vir, tá? Até lá!